Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje vamos falar um pouco sobre a compreensão do ser humano a partir da teologia católica. Nessa reflexão, nós vamos destacar três elementos centrais que constituem a antropologia teológica católica. Primeiro nós vamos falar um pouquinho que o ser humano é criado à imagem e semelhança. No segundo momento nós vamos destacar que o ser humano é pessoa de corpo e alma. E o último e terceiro aspecto, então nós vamos destacar que nós somos filhos de Deus. Um pouco essa vai ser a ordem dessa nossa reflexão. É importante quando nós falamos da antropologia teológica católica, qual a imagem, qual que é a compreensão que nós temos. Então, o primeiro aspecto, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma compreensão bíblica lá do Gênesis. Mas se nós analisarmos bem, nós vamos perceber vários documentos, vários livros vão retomar essa perspectiva. E aqui eu retomo para vocês a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 12, vai dizer: o homem criado à imagem de Deus. Tudo que existe sobre a terra, diz o número 12, deve ser ordenado em função do homem, como seu centro e seu termo. Depois, no terceiro parágrafo vai dizer: a Sagrada Escritura ensina que o homem foi criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar o seu Criador, e por ser constituído Senhor de todas as criaturas terrenas. Diz ainda, no quarto parágrafo: Deus, porém, não criou o homem sozinho. Desde o princípio criou-os varão e mulher, retomando Gênesis 1:27. E aí conclui esse número 12 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, essa proximidade natural, sobrenatural com o Criador. Deus deixa como que a sua marca, a sua imagem em nós. Claro que depois o pecado vai de certa forma macular essa imagem. Mas como nós vamos ver no último aspecto que nós vamos destacar da filiação divina, mais detalhadamente, é Cristo que vem restaurar esta imagem que fora maculada pelo pecado das origens. Então Deus nos cria a sua imagem, essa proximidade, nos cria abertos a Ele, deixa a sua assinatura em nós se nós quisermos, a sua imagem. E por essa razão nós podemos nos relacionar, nós podemos compreender que somos seres capazes de conhecer e de amar a Deus. Claro, como também aos irmãos. Então, importante essa percepção primeira: ser humano criado à imagem de Deus. O segundo, então, aspecto que eu gostaria de destacar da antropologia é a pessoa compreendida, a pessoa humana constituída como corpo e alma. Hoje, toda a compreensão antropológica visa essa plena valorização do ser humano em sua integralidade. O conceito de pessoa vem exatamente trazer essa compreensão de unidade e particularidade. Nós somos seres singulares, claro, dotados de uma dimensão corpórea e de uma dimensão espiritual. Mas essas duas grandezas precisam ser plenamente valorizadas, tanto o corpo como a alma. Nós vemos, por exemplo, Santo Tomás já falava que o corpo é a forma da alma. A forma como nós nos expressamos
passa por esses dois elementos constitutivos, tanto a corporeidade como a espiritualidade. E aí eu vou retomar para vocês, primeiro, uns textos aí do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 362 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer: a pessoa humana, criada à imagem de Deus. Então, essa referência é que nós somos criados à imagem de Deus, criados para essa comunhão, para essa relação. Nós somos seres voltados para Deus. E um ser, continua o texto, ao mesmo tempo corporal e espiritual. Eu vou insistir muito nesse aspecto, porque antropologicamente é esta percepção que será central para a nossa fé. Nós falamos na antropologia em dualidade. O corpo e a alma são dois elementos constitutivos do nosso ser, da única pessoa que somos nós. Mas aí nós não podemos apresentar uma compreensão tripartida. Aí eu retomo um dos filósofos muito importantes, Henrique de Lima Vaz. Não me recordo ao certo se foi no volume 1 ou no volume 2 da Antropologia Filosófica que ele desenvolveu, que ele diz claramente numa dessas obras, de que a Igreja optou claramente por essa compreensão de ser humano, de pessoa humana, como corpo e alma. Claro que a alma é racional e espiritual, mas o foco central da antropologia, e a gente vai ver a partir dos documentos aqui do Catecismo, e depois eu vou retomar também a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a gente percebe sempre usados dessa forma: corpo e alma, ou dimensão material, dimensão espiritual, sempre na dualidade. E eu estou chamando a atenção porque isso é central para a nossa fé e para a própria compreensão do ser humano. Às vezes a gente usa de forma indistinta, corpo, alma e espírito, essa tripartição, mas em consonância com o magistério da Igreja, com o ensinamento da Igreja, a gente percebe essa opção clara por essa dualidade. Por isso diz aqui no Catecismo, no número 362, a pessoa humana é criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Portanto, o homem é em sua totalidade querido por Deus. Essa compreensão íntegra, plena, compreensão total. Número 364 do Catecismo da Igreja Católica diz: o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano, precisamente porque é animado por uma alma espiritual. E a pessoa humana inteira, que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Aí no número 365, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Retoma aí essa compreensão de São Tomás de Aquino, e também depois é aprofundado nessa dimensão. Então, a alma como a forma do corpo. E é graças à alma espiritual que o corpo constituído da matéria é um corpo humano e vivo. Por isso nós dizemos que a alma anima o corpo. Mas a gente não tem como separar essas duas grandezas, como já falamos. O ser humano precisa ser visto na sua integralidade. E a saúde do corpo e da alma
Os dois são fundamentais para uma vida plena, para uma vida saudável. E a gente sabe a importância de que tanto o corpo quanto a alma estejam bem, porque se um padece, o outro também acaba padecendo. Então a igreja ensina, número 366, que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, por isso é imortal. A alma criada por Deus. E tem o aspecto da imortalidade. Ainda vou ver aqui a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 14, quando diz: o homem, ser uno, composto de corpo e alma, sintetiza em si mesmo, pela sua natureza corporal, os elementos do mundo material. Depois, um pouco mais à frente, é, pois, a própria dignidade humana que exige que o homem glorifique a Deus no seu corpo, não deixando que este se escravize às más inclinações do próprio coração. Então, o ser humano, um ser uno. A unidade é perfeitamente plausível e compreendido a partir do conceito de pessoa, aquilo que é próprio, nós, uma unidade. Mas essa unidade ela é contemplada na dualidade de corpo e alma. E aí os documentos do catecismo insistem muito na alma espiritual, para não focar somente na racionalidade, mas também nessa dimensão espiritual da alma. E aí o último aspecto que também a gente quer destacar um pouco é essa compreensão da filiação divina. Nós começamos falando no nosso vídeo de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Aí veio o pecado acabou maculando. E aí vem a redenção em Cristo. Cristo restaura para nós esta imagem. Nossa filiação divina passa pela filiação divina de Jesus Cristo. Importante destacar que nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. Jesus Cristo é filho com Deus porque ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus pela graça de Cristo. Porque em Cristo nós somos filhos adotivos, como São Paulo vai dizer. E aí, para ilustrar um pouco o que nós estamos falando, eu gostaria de retomar para vocês a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 até 17, onde vem expresso bem isso. Então, a primeira questão é: filhos de Deus, graças ao Espírito Santo. Então, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. A nossa filiação divina passa por Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus, porque em Jesus Cristo nós alcançamos esta dignidade. É Cristo que faz essa mediação para chegarmos cada vez mais próximos de Deus, que aqui, como diz aqui, que é o Abba, que é o Pai. Se somos filhos adotivos, quem nos adotou foi Cristo. Em Cristo
nós nos tornamos filhos adotivos. Por quê? A obra dele, tudo aquilo que Cristo fez por nós, é que nos resgata desta condição, que diz aqui o texto: não recebestes um espírito de escravos, antes éramos escravos do pecado. Agora nós estamos libertos em Cristo, mediante a fé, mediante a adesão, mediante o nosso assentimento a Jesus Cristo, ao Evangelho, dando a nossa resposta, é que nós ganhamos esta dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, esses três aspectos centrais: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Claro que o pecado acaba tendo uma ruptura, mas depois Cristo resgata, nos torna filhos e filhas de Deus, como diz aqui Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 seguintes, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos. É claro que o Espírito que nos é comunicado é o Espírito que nos ajuda a entender e a compreender essa obra da nossa filiação. Obra do Filho, com F maiúsculo, Jesus Cristo, que nos resgata e nos dignifica. Mas nós somos seres, ao mesmo tempo, únicos, nós somos seres contemplados numa unidade, pessoas constituídos aí de corpo e alma. O corpo e a alma estão profundamente relacionados. Esses dois elementos, o corpo e a alma, que constituem a pessoa humana, são fundamentais. E a gente não pode só valorizar um aspecto. Não podemos só valorizar a dimensão espiritual, como também não só a dimensão corpórea. É exatamente esse justo equilíbrio que a antropologia está cada vez mais falando. De uma antropologia que integra, uma antropologia que perceba tanto a alma como o corpo são essenciais. Valorizar o ser humano na sua integralidade, dimensão corpórea e dimensão espiritual, é fundamental para nos entendermos como seres criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, e também filhos e filhas de Deus. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, comente e também compartilhe com seus conhecidos. E também a gente gostaria de convidar você para que você se inscreva em nosso canal, para que possamos cada vez mais aprimorar o nosso diálogo e a nossa comunicação com vocês. Muito obrigado, um abraço e até a nossa próxima oportunidade.